Jesus é o Senhor. Boa noite a todos, os que estão aqui presentes e os que estão em casa. Aproveita e dá seu joinha aí, se gostou ou não gostou, para fortalecer o canal. Se você tiver com intenção de Deus te falar hoje, é uma boa oportunidade, né? Porque o Senhor está na palavra, e Deus é luz. E é uma grande oportunidade para todos nós, irmãos, voltar o nosso coração para o Senhor, para Ele poder fazer alguma coisa. Deus nos respeita muito, mas Ele espera de que cada um de nós que está aqui nessa noite, abra o seu coração, deixa o Espírito agir, falar com você. Se você quer que Deus fale com você, Ele vai falar essa noite. Ó Senhor Jesus, nós chegamos na semana 4 do alimento diário, e também a mensagem 4, que fala o início da restauração da terra. Nós sabemos que a terra, ela é comparada como o nosso coração. Então, Deus vai mexer muito com o nosso coração hoje, com cada um de nós, porque no coração procede todas as coisas. Então, Deus precisa fazer isso hoje, porque nós, às vezes, estamos lentos, e Deus tem falado muito com respeito à sua volta, né? E nós sabemos pelos acontecimentos que o Senhor está muito próximo, principalmente pela atuação da igreja hoje, né? Com os jovens, com os pré-adolescentes, as crianças, os intendentes. Deus tem alcançado toda a terra, né? Coisa que nunca aconteceu. Ó Senhor Jesus. Então vamos voltar o nosso coração, tira toda a distração, né? Ó Senhor Jesus. Nós vimos nas mensagens anteriores que Deus havia julgado a terra por meio de águas de morte. Por qual foi o motivo que Deus teve que julgar? Houve uma rebelião de um anjo. Isaías 14, Ezequiel 28, fala, depois os irmãos lá em casa, fala que esse anjo, ele não só tinha beleza, tinha muita sabedoria, mas ele tinha uma posição muito elevada perante a Deus. E por causa disso, entrou no seu coração algumas coisas que até hoje, irmão, ele faz isso, ele persegue os cristãos, ele mexe com os filhos de Deus, agindo da mesma forma. Ele é sempre velho. Ele é sempre velho. Deus é sempre novo. Mas mesmo sendo velho, irmão, se nós não guardarmos o nosso coração, como a palavra hoje que Deus é luz, nós iremos cair na mesma situação. E se ele conseguir introduzir alguma dessas coisas no nosso coração, irmão, nós estamos acabados. Por isso que nós precisamos ter a luz da palavra. Todos os dias precisamos da luz da palavra. Ó Senhor Jesus. Então, ele não só teve esse problema de rebelião, mas ele ele fez um comércio com a terça parte dos anjos e todos os seres que viviam aqui nessa terra. Então, Deus precisou dar um fim nessa situação. Ó Senhor Jesus. Então, o que tinha no coração desse anjo? A busca por primazia, a insatisfação, irmãos. Também tinha orgulho, tinha ambição no seu coração. Por isso, é um alerta para cada um de nós, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a isso. Principalmente os irmãos que exercem função de mais destaque. Ó Senhor Jesus na vida da igreja. Esses irmãos precisam ser guardados, coração puro, porque se conseguir alcançar esses irmãos, eles fazem uma destruição na vida da igreja. Então, busca de primazia, ter orgulho, né? Uma ambição, isso tudo é arma de Satanás, né? Que está em nós, porque nós vimos que tem uma impressão do inimigo em nós, irmão. O nosso velho homem carrega essas coisas. Ele carrega isso, a primeira oportunidade, nós manifestamos isso.
e depois, irmão, para sair é um problema. Porque entra o orgulho. Orgulho é a maior barreira para o arrependimento. Então, não deixa o orgulho entrar no seu coração hoje, não. Porque todos os irmãos que têm orgulho não voltam ao Senhor para arrependimento. Aliás, se não for a bondade de Deus, nem para isso nós servimos, para arrepender. Então, nós precisamos da palavra. É a palavra, irmãos, que faz, é a palavra que é luz, a palavra que nos expõe, não para nos condenar, mas para nos restaurar. Ó Senhor Jesus. Então, nós vimos alguns itens, por exemplo, foi citada a questão da mãe de Tiago e João, né? Eles pediram para ficar uma à direita, outra à esquerda do Senhor. A gente pode ler para a gente adiantar, Mateus 20. Isso deve estar no coração de todos os irmãos que servem, de toda a igreja, né? Mateus 20. Ó Senhor Jesus. Mateus 20, versículo 25 ao 28. Ó Senhor Jesus. Então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o que vos sirva. A quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo. Então, essa é uma palavra de prevenção para nós, é uma palavra de alerta para cada um de nós. Irmão, você acha que não, mas o seu coração está cheio dessas coisas. E nós vivemos num mundo de trevas competitivo. As pessoas são competitivas. Elas querem, elas não medem o que fazer, elas passam por cima de qualquer um para obter sucesso, para obter glória. Mas não é assim no nosso meio, irmãos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Ó Senhor Jesus. Então vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 1. Essa introdução é uma advertência para todos nós, irmão. Ó Senhor Jesus. A coisa mais gostosa é nós servirmos ao Deus com o coração puro. Que Deus tem caminho para nós, né? Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, esse versículo 2 é muito significativo, porque eu não acredito, irmãos, eu creio que Deus não fez a terra de qualquer jeito, sem forma e vazia. Em Jó fala que quando Deus estava ali lançando os fundamentos, os anjos se rejubilaram, irmãos, de tanta alegria de ver o que Deus estava fazendo. Agora aqui no versículo 2 fala que a terra estava sem forma e vazia. Na verdade, a terra tornou-se sem forma e vazia. O resultado dessa rebelião de Satanás. Então, por um lado, Deus julgou a todos os seres que estavam na terra. Por outro lado, irmãos, ele estava guardando a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, guardando, né? Hoje o Espírito de Deus paira sobre cada um de nós, irmãos. Na verdade, o Espírito de Deus está dentro de cada um de nós. Todo o tempo Ele está te guardando o seu coração, que é a terra. Só que nós somos duros, irmãos. Nós precisamos de água da palavra para amolecer. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos ilumina nessa noite. Então, irmãos, o Espírito de Deus estava ali guardando a terra. Olha que amor é esse. Que amor, irmãos. A terra ali, Deus falou assim, que no versículo 1 fala assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Dá a impressão que a terra está separada dos céus, do universo. Não, a importância que a terra tem para Deus. Por isso que Deus precisa cumprir a sua vontade aqui na terra. E qual que é a vontade de Deus aqui na terra, irmãos? Que Cristo, todas as coisas, irmãos. Começa a encabeçar a minha vida, a sua vida, da igreja. Por isso é que Deus precisa tanto da igreja, irmãos.
quando a igreja se submeter, então, irmão, esse é o fim do tempo. Até então, nós estamos debaixo do tempo, eu não vou falar sobre o tempo, mas para a gente entender, o tempo necessário para que a vontade de Deus seja cumprida. Ó Senhor Jesus. Então o versículo 2 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esse é o cuidado, né, de Deus. E o Espírito estava ali, irmãos, só esperando a voz de comando. A palavra de comando. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem foi que fez essa obra? Foi o Espírito, irmão. Estava ali pairando, esperando. Hoje, irmãos, Deus só está esperando você abrir seu coração, porque o Espírito já está aí, doido para executar algo na sua vida. Né? A gente vê alguns irmãos, vem anos e passa anos, é a mesma coisa, não muda, irmãos. Hoje o Espírito está falando para você, deixa Deus fazer, irmãos. Deixa a palavra entrar, deixa a palavra transformar. Aí no versículo 3, ó Senhor Jesus, disse Deus, haja luz. Ó Senhor Jesus, disse Deus, haja luz. Então a primeira coisa que Deus restaurou foi o que, irmão? A luz. Primeira coisa, não existe edificação sem ter luz. Não existe transformação sem luz. Então, o que todos nós precisamos, todos os dias, da luz. A luz da palavra. Havia trevas sobre a face. Irmão, se apagar a luz aqui do local de reunião, um palito de fósforo aceso aqui, ele consegue dissipar as trevas. Então, se o nosso coração, se a nossa vida, se o nosso viver ainda está em trevas, você precisa de quê? Da luz. Se você ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, Jesus é a luz. Ele é a manifestação dessa luz. Você pode falar, Senhor Jesus, entra no meu coração, entra no meu espírito. Imediatamente você será salvo. Ó Senhor Jesus, esse é o plano de Deus. Por que então Deus fez o homem? Para nós cumprirmos a vontade de Deus aqui na terra. E Ele precisa de mim e precisa de você. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus, por meio do Espírito, está aqui para restaurar o nosso coração. Você crê que o Espírito está aqui? Está aqui por meio da palavra? Amém. Por meio dessa reunião, o Espírito aqui? Amém. Ele está aqui, irmãos, para restaurar o nosso coração. Né? Mateus 13 fala da parábola do semeador. Eu não vou entrar em detalhes, mas lá fala que o nosso coração é a terra. Irmãos, o seu coração e o meu coração é terra. Então Deus precisa atuar no nosso coração. Né? Nosso coração é o quê? É a nossa consciência, mais uma parte do espírito. Perdão, é a nossa alma, mais uma parte do espírito, que é a nossa consciência. Aí, a parte da nossa alma, nós sabemos que ela é mente, vontade e emoção. Mais a consciência. Mas quando Deus fala, Ele fala na nossa consciência, na comunhão. Aí, irmão, mas a minha consciência, ela está cauterizada. Ela está em trevas ainda. Eu não deixo Deus agir. Vem anos e passa anos, às vezes problemas lá do passado, e a gente não consegue resolver isso, fica escravo do pecado, não serve mais, se afasta. Por quê? Porque não deixou a luz restaurar. E Deus está aqui hoje, Deus é fiel para perdoar todos os nossos pecados, irmão. Nele não pode haver trevas alguma, nenhuma, nada fica oculto aos olhos de Deus. Disse Deus, haja luz. Oh, aleluia. Irmão, houve luz. Eu e você precisamos de luz. A luz vai dissipar as trevas. Nada, irmãos. Qual que você prefere, irmão? Você ser iluminado agora ou quando o Senhor voltar?
É melhor agora, irmãos. É melhor agora arrepender, ter o coração de arrependimento. Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não dou conta. Usa da sua bondade, Senhor. Me ajuda. Eu preciso sair dessa situação, Senhor. Um coração compungido, um coração contrito, Deus não aguenta, irmão. Ele perdoa, porque Deus é amor. E Deus é luz, mas também Ele é amor. Então é uma boa oportunidade para todos nós, irmão, todos nós, ouvir a palavra. Quando nós somos iluminados, nós estávamos comentando o seguinte, que às vezes a gente é iluminado. Mas o que você faz depois de ser iluminado? Precisa se arrepender. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por isso. Ó Senhor Jesus. Então, Efésios, perdão, irmão, vamos ler, voltando aqui, 2 Coríntios 4, 6. 2 Coríntios 4, 6. Esse versículo é importantíssimo, todos nós lemos. Segunda Coríntios 4, 6. Ó Senhor Jesus. Vamos ler? Sim, aleluia. 2 Coríntios 4, 6, né? É isso mesmo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo. Porque Deus é luz, é Ele mesmo. Quem entrou para dentro de nós foi Ele mesmo. A luz é Ele mesmo. Então hoje, quem está falando para você? É Ele mesmo. Não é o irmão Pimenta, que eu também sou dotado de fraqueza igual vocês. O primeiro a ser iluminado sou eu, o primeiro a se arrepender foi eu. Então, eu não estou falando que é meu. Ele mesmo. Então, irmãos, deixa Deus quebrar essa barreira, essa surdez que incomoda, que a gente não dá ouvido ao Senhor. Não seja como o povo hebreu, né? Como alguns de vós, não acolheu a palavra com fé. A fé é acreditar que a palavra é de Deus, é que Deus é que está te falando nessa noite. Se eu estivesse falando a minha palavra aqui, eu não deveria estar aqui não, deveria estar no mesmo lugar de vocês, que eu também sou dotado de fraqueza, a mesma coisa. Mas a palavra não é minha, é dele. E ele tem falado todos os dias para nós, irmãos, por meio da imersão refinada, do grito de guerra, nós temos o alimento diário, nós temos as lives, nós temos mensagem, não nos falta nada. Mas eu estou sendo tardio. Eu fico segurando coisas, irmãos, com medo de ser exposto. Com medo de ser exposto agora é a hora de ser exposto. Para que quando o Senhor voltar e falar com você, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Ou senão vai falar, servo mau e preguiçoso. Ó Senhor Jesus, eu não quero ouvir isso, irmão, então agora é a hora. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Efésios 2, a gente também, eu só vou comentar um pouco sobre Efésios 2, para a gente entender um pouco qual era a nossa condição, se você estava sem forma e vazio também. Essa é a situação do mundo hoje, irmão. Efésios capítulo 2. O mundo hoje está desse jeito aqui, irmãos. E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andraste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós éramos assim, irmãos, sem forma e vazio.
Quando você é adolescente, quando nós saímos para pregar o Evangelho, nós precisamos olhar para as pessoas, elas estão sem formas e vazias. Você tem a palavra para encher ela. Você tem a palavra. Às vezes não funciona, sabe por quê? Esse dia eu estava tendo uma experiência seguinte. Graças ao Senhor, Deus me deu a graça de estudar a Bíblia, de conhecer muita coisa da Bíblia. Mas na hora de pregar o Evangelho, eu tenho que pegar a imersão. Qual que você escolhe? Irmão, tem que estar muito vazio para fazer isso. Tem que ser muito simples. Qual que você escolhe? Escolhe o 4. Aí você vai ler o 4 para ele. Para você falar. Aí isso anula o homem e põe Deus. Porque quem sabe que o que a pessoa está precisando não sou eu, é Deus. Aí você vai lá e fala, a pessoa começa a chorar, é isso que eu precisava mesmo, era isso que eu precisava. Hoje, ó Senhor Jesus. Mas é a experiência que todos nós temos que passar, irmão, para a gente ganhar isso. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Quando eu estou falando que Deus quer nos iluminar, irmãos, o que nós vamos ler agora vai servir muito para nos iluminar. Quando fala aqui do jugo desigual, não quer só questão de relacionamento com pessoas. É todos os aspectos. Nós não podemos ser um com jugo desigual. Tá certo? 6,14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre injustiça e injustiça, ou a comunhão da luz com as trevas, com a harmonia entre Cristo e o maligno, que união há do crente e o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário de Deus, vivente. Com Ele próprio disse, habitarei e andarei com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmão, se Deus está te iluminando, então, esse trecho da Bíblia aqui agora, é justamente para isso que eu falo, não vos ponhais em jugo desigual. Jovens, não ponha jugo desigual. Eu não quero abrir isso aqui, irmãos. Eu nem tenho tempo. Porquanto, se a sobriedade pode haver entre a injustiça e a iniquidade, pode haver, tem jeito, irmãos. Não tem jeito, irmão. Duas coisas não consegue. Né? Trevas e luz, não dá, irmãos. Aí depois acontece alguma coisa, aí você fica sofrendo, sofre. Os irmãos não me avisou, eu não fui orientado. Irmãos, não tem jeito. Você assume uma responsabilidade muito grande de sofrer. Enquanto você poderia estar bem no Senhor, não passando por situações tão negativas. Mas aí, irmãos, você precisa assumir o que você fez. Ó Senhor Jesus. E isso no âmbito, na questão de casamento, na empresa, nós não associamos com essas coisas, irmão, o que é negativo. Às vezes acontece na empresa, aconteceu comigo lá, ter que participar de uma situação lá, eu falei assim, eu não posso. A primeira vez eu fui político, na segunda vez eu fui político, na terceira vez eu falei assim, não, isso vai contra a minha fé. Eu corri o risco até de perder o emprego, mas isso vai contra a minha fé, irmãos. E hoje o mundo oferece muita coisa assim para nós, irmão. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. O segredo para não ocorrer isso em nós, irmãos, está em Efésios 1, acho que é isso mesmo. Não vos embriagueis com vinho, é isso mesmo? Efésios 5, eu esqueci de colocar o capítulo 17 e 18. Ó Senhor Jesus. 18. E não vos embriagueis
com vinho. Eu vou ler o 17 também que eu falei, né? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos, e o Espírito é a palavra. Por isso, irmãos, o Senhor tem insistido tanto com respeito à palavra, a palavra que move, a palavra que dá direção, a palavra que nos lava. E quanto mais eu me aproximar da palavra, mais eu vou sendo lavado e mais as trevas vão sendo dissipadas, irmãos. Então, se não está acontecendo isso na nossa vida, é porque eu estou longe da palavra. Eu tenho um viver religioso, costumeiro, com a vida da igreja. Todo sábado eu estou aqui, né? Aí depois acabou, não tem mais nada. Durante a semana, a vida da igreja é uma vida, não é uma vida só de local de reunião. É nossa vida. Isso envolve tudo, casamento, envolve serviço, envolve tudo, irmãos. É uma vida. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 e 6. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia do ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo de ser sóbrio, irmão. Muito sóbrio. Saber o que está acontecendo da maneira que nós estamos vivendo. Nós não somos filhos das trevas. Nós somos filhos da luz. E andai como filhos da luz. Essa é a questão. Aqui está todo mundo bonitinho. Mas como está o nosso viver aí fora? Andai como filho da luz. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, quando você chegar num ambiente, o assunto tem que cortar, porque chegou alguém que não gosta dessas coisas. Chegou a luz aqui agora. Mas a maior parte de nós nos associamos a isso. Pelo fato de nós estarmos vivendo os últimos dias, irmãos, agora é a hora, irmão, de correr dessas coisas. De vigiar, irmãos. É a hora agora. Por isso que nós estamos vendo o livro de Gênesis, né? A restauração. Louvado seja o Senhor por isso. Precisamos andar como filhos da luz. Vamos ler Efésios 5, de 8 a 10. Efésios 5, de 8 a 10. Ó Senhor Jesus. Pois outrora eram as trevas, porém agora sois filhos do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Eu queria saber se você entende o que é agradável a Deus. O que agrada a Deus, sabe o que é? É fazer a sua vontade. Todas as outras coisas podem estar na nossa vida, mas você quer agradar a Deus? Você precisa estar fazendo a vontade de Deus. Fazer com que Cristo encabece todas as coisas, irmãos. Não, Deus quer me abençoar? Quer te abençoar. Deus pode te prosperar? Pode te prosperar. Mas o que Ele mais quer, o que, irmãos? Que a vontade dEle seja feita aqui na terra. Que Cristo encabece todas as coisas. Ó Senhor Jesus, nós vimos que para isso acontecer, nós precisamos nos embriagar com vinho, né? Não com vinho, mas com o Espírito. Colossenses 3:1. Colossenses 3:1.
Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque morresse e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Aqui ele fala assim, se já ressuscitaste, buscai as coisas lá do alto. Irmãos, tem tanta, por exemplo, eu trabalho numa portaria, eu tenho liberdade de ouvir mensagens, de ouvir hinos. Irmãos, é a coisa mais maravilhosa que tem, sabe? Eu estou buscando as coisas lá do alto. Aí você pode falar, mas eu não tenho liberdade para ouvir. Você tem o seu celular que tem imersão, tem o grid de guerra, não tem? Às vezes você não pode usar o celular, você tem uma folhinha. Você tem uma folhinha para ver ali, irmãos. Então, irmão, nós não temos desculpa, irmãos. Não temos desculpa de buscar as coisas lá do alto. É lógico que tem um inimigo que fica o tempo todo ao derredor, a fim de nos devorar. Mas nós temos meios para afugentá-lo. E o que afugenta Satanás e os seus demônios, irmão, é a luz. Eles não aguentam a luz, irmão. Se nós estivermos na luz, já era para eles. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Deixa eu me localizar aqui de novo, que eu já... Aqui, estou aqui mesmo. Aleluia. 2 Coríntios 6,14. Vamos ler lá? Segunda Coríntios 6,14. Nós já lemos eles, né? Ó Senhor Jesus. Perdão, irmãos, perdão. Eu já li esse aqui. Nós vamos ler outro versículo, tá? É aqui, ó. A vida de um cristão é sempre saber separar, irmãos. A nossa vida, todo dia, nós vamos aprender a separar. É como a esposa vai fazer a comida, ela tem que saber separar lá, os grãos que prestam, os grãos que não prestam. Na vida cristã, é a mesma coisa. Eu não falei que nós temos que buscar as coisas lá do alto. Nós vamos aprender todo dia, precisamos aprender a separar as coisas. Por isso que Deus fez separação entre a luz e as trevas. Ele vai fazer separação entre águas e águas. Isso mostrando que o nosso viver todo dia é de separação, irmãos. Todo dia é colocado para nós a vida e a morte. Qual que você vai escolher? Então, essa é a nossa vida de cristão, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Aleluia. Gênesis 1:6. Disse Deus, haja o firmamento, meio de águas, e separação entre águas e águas. Verso 7, e fez Deus o firmamento, e separação entre águas debaixo do firmamento, e águas sobre o firmamento. Assim se fez. Então houve mais uma separação, irmãos. Por isso que eu falei que a vida do cristão é essa, aprender a separar. Todo o tempo, saber separar. Saber o que é lá do alto, o que é terreno. Os jovens precisam aprender a separar as amizades, com quem que você anda, com quem que você está se envolvendo. Eu tenho uma hora de almoço, irmãos, então tem uma árvore lá, assim, tem uns bancos lá. E às vezes, sair fora da empresa na hora do almoço, com esse calor é difícil, aí eu resolvi sentar lá no meio deles, misericórdia, sentei no meio do inferno. Eu não aguentei, eu levantei, irmãos. O assunto deles não é o meu assunto.
Não dava para... E todo mundo percebeu que eu sentei e levantei. Por quê, irmão? Por que eu vou ficar lá escutando aquela porcariada? E o mundo jaz o maligno, irmão. Aquelas pessoas que parecem ser boazinhas, no fundo, está doido para ser destruído e é usado por Satanás para te desviar com assuntos. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Não é assim não, você não tem problema não, todo mundo faz assim, mas nós não somos todo mundo. Nós somos filhos da luz. Ó Senhor Jesus. Então há uma separação. O firmamento, irmãos, ele é a atmosfera. É o ar que nós respiramos. Todo mundo consegue ficar um bom tempo uma quantidade de tempo sem comer, sem beber. Mas sem o ar, irmãos, é fácil você entender isso. Se tiver uma piscina na sua casa, um lugar, dá uma mergulhada e fica lá um tiquinho para você ver como é que você sai lá de dentro. Eu consigo ficar, às vezes, o dia inteiro, a manhã inteira sem comer. Consigo ficar, às vezes, o dia inteiro sem beber água por uma situação. Vai fazer um exame, não pode beber água, não pode comer, você tem que ficar. Mas ele fala assim, fica sem respirar, que você amanhã vai fazer o exame. Se fazer o exame, você já morreu? Então, o espírito, irmão, a atmosfera representa esse espírito. E ele está em todo lugar. Então, nós precisamos, irmãos, aqui, quando fala do firmamento, representa a questão do espírito, que está em todo lugar. Em todo lugar você pode invocar o nome do Senhor. Em todo lugar você pode lembrar da palavra do Senhor. E a palavra hoje é espírito. Quando eu falo a palavra, mas vocês recebem espírito. E quem faz a obra do Senhor? É o espírito. E o espírito é a palavra. É algo mesclado de uma forma. Quem é que faz? É Deus, é o Pai, é o Filho, é um só. Só existe um Deus. Mas na execução, ele arrumou esse meio maravilhoso de nos alcançar. Deus, na sua infinita grandeza, veio o seu Filho viver entre nós, mas para que ele pudesse alcançar a todos, ele se tornou o Espírito. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava ali guardando. O Espírito de Deus está pairando sobre a sua vida, irmãos. Sobre o seu casamento, sobre tudo que você precisar, o Espírito. Nós vamos aprender a desfrutar disso. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, acabei. Eu vou orar para vocês. Eu estava preocupado do tempo que eu ia gastar. Eu vou contar uma experiência para vocês, irmão. Quando eu ouvi a mensagem falando que o irmão foi para o PAC, 70 anos. Aí, na parte da manhã, ele não conseguiu fazer nada. Na parte da tarde, fluiu. Ele aprendeu a esperar em Deus. Eu estava desesperado com essa mensagem, porque é muito encargo. Mas eu preciso aprender que o Espírito, ele sopra a hora que ele quer, fala o que quer. O Espírito, tá? Não pimenta. Ó Senhor Jesus, nós vamos aprender essa experiência. Pai, em nome do seu Filho Jesus, quero te agradecer pela essa luz da palavra. Senhor, olha para cada um de nós. Senhor, nos ilumine de tal forma, Senhor, que nos leve ao arrependimento. A sua bondade, Senhor, pode estender a cada um de nós hoje, alcançar as pessoas, para que a gente possa, Senhor, reinar com o Senhor. Senhor, ser absoluto pela sua palavra, pela sua vontade. Põe bem forte no nosso coração esse desejo, Senhor, de cumprir a sua vontade aqui na terra. Eu te peço isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.